Fala galera, bom, nem vou perguntar se tá tudo bom com vocês, que não tem nem como, né? Corinthians 0, Barcelona de Guayaquil 3. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo aí. Bom, galera, na noite dessa quarta-feira, lá no Equador, eu não queria falar isso, aliás, eu não vou falar. Já ia começar mal o vídeo que. Ai meu Deus, por ver tanta coisa no futebol e por ser corintiano, a gente ainda tem aquele 0,1% de esperança e sempre que tem esse 0,1% de esperança, a gente que é corintiano sempre acredita, mas ficou complicado, né? Ficou complicado. Vamos ver o que vai acontecer aí quarta que vem na Neoquímica Arena, mas complicou, cara. Complicou. Ai, vamos falar um pouco sobre o jogo. Bom, galera, o Coringão na noite de hoje, o Ramon Dias botou um esquema aí com 3 zagueiros, né? Eu não sou muito a favor disso, eu vou falar por quê. Eu não sou a favor de ficar. Não é que eu não sou a favor de mudar o time conforme o adversário, vamos colocar de uma maneira melhor. Eu acho assim, quando o time é bem treinado, quando o time já tá entrosado, os adversários que se moldam ao seu modo de jogar, os adversários ficam com medo de jogar contra o seu time e o time joga com aquela mesma característica dentro e fora de casa, né? Eu canso de falar assim, um dos meus times favoritos do Corinthians, eu creio que de muitos de vocês corintianos que são da minha idade também, aquela época de 98, 99 ali, o Corinthians tinha um timaço. Você via o Corinthians pra falar assim, não, vamos jogar contra o Flamengo fora de casa, vou entrar com 3 zagueiros para retrancar o time. Eu, pelo menos, puxando pela memória recente aqui, eu não tô lembrado de ver uma situação dessa. Então, obviamente, estamos comparando, né? Não tem nem comparação aquele time lá com esse daí atual. Eu até acho que esse time, principalmente esse time atual, do meio pra frente, se bem treinado, tem a capacidade de ser um ótimo time, mas não estamos nesse patamar ainda. Então vamos analisar que colocou 3 zagueiros pensando na fase atual do time e tal. No primeiro tempo, até deu certo. O Corinthians não criou, né? Só dava a posse de bola pro Barcelona toda hora, né? E ficava tomando ataques, mas também o Hugo não chegou a fazer nenhuma defesa importante, né? Então, assim, é um esquema que não é o que eu mais gosto, mas estava funcionando, pelo menos, né? Pensando do ponto de vista de garantir o empate lá e trazer o jogo de volta para Neoquímica Arena, tava dando certo. Finalzinho do primeiro tempo, o João Pedro Choca acabou fazendo um pênalti ali, na minha opinião, bem infantil, o pênalti, mas não vou crucificar o moleque, jovem ainda, vai passar por muitas situações dessa ainda aí até aprender. Mas foi um pênalti infantil. Foi um pênalti infantil e que possibilitou o time equatoriano fazer o gol 1-0 no primeiro tempo, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui um áudio que eu recebi da minha namorada. Ela estava assistindo na casa dela. Quando terminou o primeiro tempo, eu mandei um áudio para ela para comentar sobre o jogo e ela falou isso. Nossa, tá difícil, hein? Puta merda. Eu nem vi a cara do goleiro do outro time. Agora que eu vi que, né, juntaram todo mundo ali. Agora que eu vi. Ah, bora pra cima. Vamos ver se no segundo tempo vira. Então, assim, foi o reflexo perfeito do sentimento do primeiro tempo, que o goleiro dos caras não fez, uma defesa. Aliás, ainda custou pro goleiro dos caras vir a fazer uma defesa, né? Mas a gente vai falar disso já já. Ou bateram o pênalti, terminou o primeiro tempo 1-0 pros caras. E como bem dito por ela, o Corinthians não tinha dado um ataque no primeiro tempo, né? Ramon mexeu, tirou o Choca, que fez a penalidade, tirou o Félix Torres, que já estava com cartão amarelo e estava tomando uma canseira ali pela ponta esquerda do ataque equatoriano e era meio nítido assim que se ele continuasse ali a chance dele tomar o segundo amarelo e consequentemente o vermelho era muito grande. Então Ramon tirou a dupla de zaga, né? Aproveitou para deixar com um zagueiro a menos e colocou o Carrilho ali no meio de campo. E assim, eu fiquei com uma expectativa porque o Carrilho para mim é o jogador mais regular desse Corinthians, né?
e o Garro tava precisando do auxílio de alguém ali para criar as jogadas que ele não tava conseguindo desempenhar essa função jogando sozinho ali do meio de campo, né? E no primeiro tempo, praticamente, o Corinthians ele poderia ter tido duas chances de ataque assim mais perigosas, uma que nem é tão perigosa assim, mas às vezes se torna perigosa, que foi um escanteio. Não sei porque os caras bateram escanteio curto e eu até imaginei que ia vir alguma jogada ensaiada ali, mas não, eles bateram curto porque sim, e daqui a pouco perderam a bola, ou seja, perderam. Até essa ocasião aí foi uma das primeiras oportunidades que o Corinthians tinha tido de chegar próximo do ataque, né? Que praticamente só o Barcelona estava jogando. E depois um contra-ataque, né, que eu estava comentando sobre o Garro, ele segurou a bola demais. Ele teve duas oportunidades de virar a bola pro Yuri Alberto que estava entrando sozinho pelo outro lado, não o fez e perdeu o que poderia ter sido um ataque do Corinthians no jogo, né? Então, no segundo tempo, o Ramon fez essas mudanças aí que eu comentei e que eu tenho muita fé no André Carrillo, que geralmente ele é um dos caras mais lúcidos ali pra mim do meio-campo, mas assim, não surtiu muito efeito, porque não conseguiu a produção ofensiva que se imaginava que poderia ter, né? Desculpa se eu não estiver falando as substituições na ordem certinha e tal, é que nem eu falei, terminou o jogo, eu já vim aqui gravar o vídeo já pra matar esse assunto e eu não sigo o roteiro, eu não deixo tela aberta com a escalação, com as substituições, com a ordem dos gols. Eu gosto que os meus vídeos sejam meio que um bate-papo como de um corintiano, o que ele sentiu sobre o jogo, né? E o que eu senti foi que a mudança não surtiu efeito, né? O Carrilho não conseguiu dar essa dinâmica aí pro meio de campo e o Corinthians, além de não conseguir se defender mais, e ele começou a ficar muito mais exposto. E deu no que deu, né? Os caras já tinham feito um gol impedido, né? Que o Corinthians teve a sorte ali. A sorte não, né? O cara atrapalhou o Gustavo Henrique, senão ele já teria feito um gol contra, né? E até ele foi para mim meio que uma das únicas coisas positivas até então, né? Porque eu percebi que com a entrada do Gustavo Henrique ele tava bem na zaga, a maioria das bolas de cabeça ele tava conseguindo tirar no primeiro tempo e o Corinthians tá sofrendo muito com a bola aérea, cara. Tá sofrendo demais com a bola aérea. Mas enfim, não tardou, os caras conseguiram fazer, né, o segundo gol. E aí é onde eu fico puto da vida. Por que que precisa esperar o time abrir 2-0 para daí resolver jogar? Porque logo na sequência que os caras meteram 2-0, o Corinthians tentou impor uma pressão ali e o Maicon já mandou uma bola na trave logo na sequência. Então, assim, é que nem eu falei, eu creio que esse time não tá nesse estágio que eu sonho ver os times, né? Como eu falei, quando o Corinthians já teve times bons que era amasso pra cima do adversário, jogando dentro ou fora de casa. O Corinthians não tá nesse estágio ainda, então talvez por isso, né? Não faça isso de pressionar, menos jogando fora, mas o que eu fico ferrado é isso, cara. É essa confiança excessiva de que vai decidir o jogo em casa depois e parece que já vai pro jogo fora já buscando um empate. Ah, não vamos perder. Não tem a ambição de tentar ganhar, né? E aí o Corinthians lá todo desorganizado, tentando atacar de qualquer jeito para fazer pelo menos um gol para vir com uma desvantagem menor para Itaquera e tomou o terceiro gol também, né? E, enfim, 3-0, as trocas do Ramon não adiantaram de nada, né? Saiu o Memphis bem apagado no jogo, entrou Thales Magno ali, não faltando muitos minutos, então também não conseguiu fazer muita coisa. Entrou o Romero até que tentou uns cruzamentos ali e tal, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Memphis apagado, Garro apagado, consequentemente Yuri Alberto apagado, porque né, se o Memphis e o Garro não jogam, obviamente o Yuri também não vai conseguir fazer nada que a bola não chega nele, né? E é isso, galera. Foi essa tristeza aí, né? O Corinthians, como eu falei anteriormente, eu não vou chegar aqui e falar já era, pra mim já tá eliminado, porque a gente já viu o Corinthians fazendo coisas impossíveis. Como corintiano, vou torcer, obviamente, quarta-feira, vou estar torcendo novamente, mas,
cara, a gente fica com uma sensação das piores possíveis, porque o Corinthians contra o time da fase anterior, né? A Universidade Central da Venezuela. Que era um time inferiormente mais fraco do que esse. O Corinthians sofreu para ganhar de 3-2 em casa, né? É meio difícil, a não ser que sei lá, os caras fechem um pacto entre eles ali e fala, não, vamos tomar vergonha na cara, aqui na nossa casa tem que ser diferente. E realmente eles conseguirem fazer algo muito diferente do que eles fizeram nesses jogos, a esperança reside nisso. Porque imaginar alguma coisa diferente de uma eliminação com o futebol que está sendo jogado agora é meio difícil, né? Então resta a nossa esperança de corintiano aí que mude alguma coisa até quarta que vem e que na Neoquímica, com o apoio da torcida aí, né, que incentiva, eu sei que a torcida vai lotar, vai cantar os 90 minutos, mais de 40 mil pessoas com certeza de novo, e se os jogadores se fazem valer disso, né, para tentar buscar esse pelo menos 3-0 aí para levar para os pênaltis. É fogo. Você vê que é um tom desanimador desse vídeo aqui, desculpem, mas não tem como ser de outra forma, né? Tô até segurando aqui um pouco porque a vontade de xingar todo mundo é grande, mas já tô gravando tarde da noite. Às vezes vocês estão seguindo o canal e vê que eu gravo o vídeo só no outro dia, mas dessa vez eu já tô gravando aqui logo depois do jogo. E é isso, galera. Por hoje é isso. Diz aí pra mim nos comentários o que você achou do jogo e tal. E domingo tem o Santos, né? Vamos ver se pelo menos essa semifinal contra o Santos aí, o Corinthians não se deixa abalar por esse resultado de hoje e faz uma boa partida contra o Santos aí pra ir pra final do Paulistão. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra vocês. Vai, Corinthians. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.